Fala, povo, beleza? Hoje vai acontecer a prova de ciclismo de estrada das Olimpíadas, primeiro evento de ciclismo das Olimpíadas, e vamos falar um pouquinho sobre o brutal percurso que os ciclistas vão enfrentar. Os Jogos Olímpicos estão aí, finalmente, né? Porque era para ter acontecido ano passado, mas teve toda essa confusão no mundo e as Olimpíadas vão acontecer agora. O primeiro evento de ciclismo das Olimpíadas é o ciclismo de estrada. Você vai ter primeiro o ciclismo masculino, que acontece hoje às 23 horas da noite. Até confirmar os horários aqui. Lá foi até meu amor, Jéssica, que me mandou a figurinha. Olha lá. Dia 23 de julho, às 23 horas, tem o ciclismo masculino de estrada. Dia 25, a 1 hora da manhã, tem o ciclismo feminino. Dia 26 de julho, tem o mountain bike XCO masculino. Dia 27, o mountain bike XCO feminino. E aí depois vem o contrarrelógio masculino dia 28, o BMX Racing masculino e feminino dia 28 e 29 às 22 horas e dia 30 e 31 o BMX Freestyle masculino e feminino. Lembrando que o XCO masculino vai passar às 3 horas da manhã do dia 26, então todo mundo acordado aí de madrugada para assistir o Avança. E já o feminino vai passar do dia 27 às 11h30 da noite. Então tá um pouco mais fácil de assistir. Mas beleza, então o calendário passado. Aí, falar um pouquinho do percurso que os ciclistas vão enfrentar lá em Tóquio. O circuito é muito duro, tem uma diferença bastante grande entre o circuito masculino e o circuito feminino. Vamos falar primeiro do masculino, já que a prova é hoje. Vão ser 234 quilômetros com 4.865 metros de ganho de elevação. É muito grande de elevação, quase 5.000 metros, né, se for pensar. É muita coisa nesses 234 quilômetros. Os ciclistas vão largar do Musashi no Mori Park e vão até o Fuji International Speedway, que é o autódromo próximo ali do Mount Fuji, que é aquela montanha famosa que tem muita foto com topinho nevado assim. Inclusive, o lago, que geralmente as fotos eles tiram um lago e a montanha lá no final. Esse lago se chama Yamanakako e os ciclistas vão passar ao redor dele. É um local bem famoso lá de ser um percurso que os ciclistas usam muito lá no Japão. Então, como vocês podem ver pela altimetria, na verdade, você tem algumas subidas categorizadas, que é esse Dosiri Road, aí você tem depois o Kagosakai Pass, aí depois você tem o Fuji Sanroku, mas se vocês repararem, do quilômetro 20 até o 80 você já começa a pegar uma subida meio constante. Tem uma descidinha ou outra e tal, mas eles basicamente sobem o tempo inteiro. Então, no quilômetro 80 você tem a primeira montanha categorizada, o topo da primeira montanha categorizada, e você passa por esse Kagosakai Pass, que ele, na verdade, já é bem próximo do autódromo que eles vão terminar. Só que aí os homens, as mulheres não, elas vão meio que... Daí elas já vão pro autódromo mesmo e terminam. Eles vão começar a fazer primeiro essa alça amarela aí, que é o Fuji Sanroku, que é a montanha, né, que eles vão passar, que é essa montanha mais alta do percurso. Eles vão fazer essa volta pelo circuito. Essa volta tem 50 km e 900 metros, né? Depois dessa volta eles vão passar pelo lago, que eu estou falando para vocês, que é um lugar espetacular, como vocês estão vendo pelas imagens aí, realmente é muito bonito, devem ter imagens fantásticas nesse momento. E aí eles vão para o outro circuito, que é o circuito do Mikuni Pass Section, que é uma seção de 30 km que eles vão passar por esse Monte Mikuni. Esse Monte Mikuni, ele tem 6,8 km de extensão, uma subida de quase 7 km, com 10,2% de inclinação média e trechos com 12,6%. Você já está um pouco mais próximo da linha de chegada, né? Porque ele acontece, o topo dele é no quilômetro 200, então você tem mais 34 km só de prova, contando com uma boa parte de descida, porque a descida acontece do quilômetro 212 até o 220, então você tem 8 km de descida
e depois você entra no autódromo, que é a parte plana. Então, muito possivelmente nessa subida nós teremos muitos ataques, né? Porque os ciclistas tentando se desconectar para entrar no autódromo escapados. Lembrando que as Olimpíadas ela tem uma lógica diferente. Nas Olimpíadas, geralmente não acontece o comportamento tradicional de pelotão, no qual as equipes grandes trabalham para buscar. Então, geralmente as fugas vingam muito nas provas de Olimpíadas, porque aquela lógica das equipes não funciona tão bem. Por quê? Porque você tem, por exemplo, sei lá, a Ineos. A Ineos tem atletas de diversas nacionalidades. As equipes das Olimpíadas são equipes formadas somente por alguns ciclistas do mesmo país, né? E cada um com chance de medalha, então é uma coisa mais, digamos assim, mais cada um por si, entendeu? Então a prova é bem mais imprevisível do que a prova normal do World Tour, Tour de France, Digital, enfim, no qual existe esse trabalho de equipe e o trabalho feito para o capitão da equipe ganhar. Nesse caso aí, seria o capitão do país, mas muitas vezes os atletas, que são os da mesma nacionalidade, no resto do ano eles são até de equipes diferentes, então a lógica muda muito, né? A lógica do ciclismo de estrada nas Olimpíadas, então vai ser bem legal de ver isso. Então esse é o circuito das mulheres, como eu falei com vocês, eles não fazem nem essa alça laranjada, nem a alça amarela dos homens. Eles fazem esse início de percurso, né, que já é bastante duro, porque são 137 km com 2.700 metros de grande elevação, então é bastante duro o percurso, mas vocês veem que eles sobem o Douche Road aqui e o Kagosaka Pass e já descem e entram no Fuji International Speedway, né, que é o autódromo no final lá para fazer a chegada. Então é um circuito bem mais curto, são 137 km, são mais ou menos 100 km a menos, mas não deixa de ser também um percurso muito duro. Então vai ser uma prova bem difícil aí e vamos ver quem que vai ganhar. Os atletas no masculino aí que vale a pena olhar, né, até por conta do Tour de France que aconteceu agora, vamos ver como é que vai estar a perna dos ciclistas, porque acabou de terminar o Tour de France e já é as Olimpíadas, né? O Tadej Pogačar, que foi o vencedor do Tour de France com folga, vai correr, né? Vai ter o Wout van Aert, que foi o ciclista que fez os absurdos do Tour de France, né? Porque ele ganhou a etapa do duplo Mont Ventoux, escapado, ganhou o contrarrelógio, o segundo contrarrelógio, que foi na penúltima etapa, e ganhou o sprint na Champs-Élysées. Então, o cara conseguiu bater em todos os tipos de etapa no pessoal. Então, realmente é um troço impressionante. É um cara que sobe muito bem. Não dá para saber se ele vai conseguir, por exemplo, subir com o Pogačar batendo. Então, o Pogačar é um cara que tem grandes chances de vencer. Acredito também na possibilidade do Wout van Aert. O Primož Roglič, que teve um péssimo Tour de France porque ele caiu na primeira semana lá e se machucou e tal e abandonou, mas então ele está se preparando aí há 20 dias para as Olimpíadas, então é um cara muito forte também e vai muito bem em provas de um dia só. Então os dois da Eslovênia, né, o Pogačar e o Roglič, são caras a ser observados. O Richard Carapaz do Equador, que também fez um Tour de France legal, vai estar na prova, então é um cara também a se observar, principalmente por conta dessa imprevisibilidade da prova. O Alejandro Valverde, que já está com uma certa idade, mas é um ciclista muito versátil, principalmente nesse tipo de prova, provas clássicas ele vai muito bem, então vale a pena observar também. O Adam Yates, da Grã-Bretanha, que é um ciclista muito bom também, muito bom de subida, com uma boa versatilidade. Enfim, você tem aí esses ciclistas, mas eu observaria mais de perto mesmo o Wout van Aert, o Pogačar e o Roglič. Eu acho que são os três principais nomes aí nessa disputa. Mas, como eu falei com vocês, é muito imprevisível, né? Quem venceu em 2016 no Rio foi o Greg Van Avermaet, né? Mas não sei se ele tem... O Greg Van Avermaet vai correr também agora no Jogos de Tóquio, mas não acredito que num percurso dessa dificuldade ele tenha tanta chance assim, apesar de que no Rio também ninguém acreditava muito na possibilidade nem dele nem do Sagan, porque o Sagan foi correr mountain bike, de vencer. Mas então vamos acompanhar hoje às 11 horas da noite, né, os ciclistas aí passando por esse percurso duríssimo e vamos
torcer para qualquer um deles. Eu gosto muito do Van Aert, então acho que eu vou torcer para ele. Mas o Pogacar também é um cara que eu gosto de ver correndo, muito agressivo, então vai ser legal de acompanhar. Então, fiquem ligados e curtam aí as Olimpíadas. Depois a gente fala do percurso do mountain bike, a gente vai falando sobre tudo. Beleza? Valeu, turma. Um abraço pra vocês, like no vídeo, se inscreve no canal e a gente fala mais depois.